Olá, muito boa noite. Hoje damos início a mais uma rubrica na Rádio Inquieta. Vamos falar de cultura. Em 15 dias teremos aqui nos nossos estúdios um convidado que direta ou indiretamente estará relacionado com a cultura. Esta rúbrica que tem o nome de Culturalmente Falando. Será esta rúbrica que iniciamos hoje e como meu primeiro convidado tenho Henrique Macedo, presidente do Grupo Folclórico da Corredora, que nos vai falar um bocadinho mais sobre este Fest in Folk Corredora, um festival que já dura há alguns anos no que diz respeito a festival internacional, mas que ganhou uma outra dimensão este ano e esta semana que estamos então a decorrer neste grandioso festival internacional. Festival CIOF. Vamos perceber tudo isto a partir de agora com o meu convidado. Antes de mais, Henrique Macedo, muito boa noite. Bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Inquieta. Muito obrigado por teres aceitado este meu convite para esta conversa. Muito obrigado. Eu é que agradeço este convite e esta oportunidade para falar um bocadinho do grupo e do Fest in Folk Corredora, que é o que está agora esta semana nas ruas da cidade. E agradecer, realmente ser o primeiro convidado, o que é uma responsabilidade extra, mas pronto, mas estamos aqui para isto. Não será uma responsabilidade, até porque estaremos a falar de uma conversa, que é isso que nós levamos a cabo aqui na Rádio Inquieta. São conversas contraídas para falar de vários temas e neste caso em concreto do Fest in Folk Corredora. Mas vamos recuar um bocadinho no tempo. Nós não temos muito tempo para esta rúbrica, mas vamos recuar um bocadinho no tempo, até porque o Fest in Folk Corredora não era assim conhecido, era o Festival Internacional do Grupo Folclórico da Corredora, que se realizava na Rua da Corredora, mas que de um momento para o outro deu um salto gigante. Primeiro, passou a ser realizado em Guimarães, salvo erro, um festival junto à estátua da Madonna, depois passou para o campo de São Mamede. Já tinha isso em mente ou era algo que ambicionava já mesmo quando organizava estes festivais, ainda na Rua da Corredora? O Grupo Folclórico da Corredora, desde a sua fundação, portanto desde 1956 é a fundação do grupo, e o primeiro festival que o grupo realiza em 1958, se a memória não me falha. Fazia este ano 60 anos de festivais. Penso que as contas estão... Uma data redonda. Estão bem feitas. E curiosamente fazíamos um festival, como toda a gente faz, a maior parte dos grupos portugueses faz, um festival de um dia, com grupos maioritariamente nacionais. Já na década de 90 começámos a meter grupos internacionais, mas era um por festival. Não vinha de propósito para o nosso festival e, portanto, era um festival que eu diria um festival normal. Que depois até posso falar mais à frente, que eu acho que não é um festival, mas sim uma amostra de folclore. Portanto, e era isso que o grupo fazia anualmente. A partir de 2013, depois do grupo estar na Coreia do Sul e depois de termos contacto com a folcloreada em 2012, com um festival na Hungria em 2002, na Sicília em 2006 e em Nantes em 2009, tudo festivais CIOF, fomos começando a perceber que provavelmente nós podíamos organizar uma coisa idêntica. Obviamente não como a Folcloreada, porque a Folcloreada é o festival dos festivais CIOF, são 50 grupos. Para quem não conhece a Folcloreada e para quem não está bem presente com esse festival, vamos simplificar as coisas, dizemos que isto é um mundial que realiza-se 4 em 4 anos em determinados países escolhidos. Exatamente. E que eu diria, Henrique, se me permites, que Portugal que poderia receber mas tem muita dificuldade em termos de apoios monetários para realizar também o festival. Tivemos na Holanda, tivemos na Coreia do Sul, no México e na Rússia. E seria na Rússia em 2020. E foi na Rússia em 2021. Num ano mais tarde, por causa do Covid. E, portanto... obviamente que não uma folcloreada, mas um festival CIOF, começámos a pensar. Aliás, lá conheci um senhor, curiosamente conhecido em Badajoz, que passado um ano fomos ao festival dele, a Badajoz, que me desafiou, o Rafael Maldonado, presidente do CIOF de Espanha e do Sul da Europa, na altura do CIOF do Sul da Europa, desafiou-me: Henrique, o teu grupo tem capacidade para fazer um festival CIOF em Guimarães. E, portanto, em 2013... chegámos da Coreia do Sul, por acaso, passado um mês da nossa chegada da Coreia do Sul, tive uma reunião na Câmara com a vereadora da Cultura, a doutora Francisca Abreu,
propus-lhe fazer um festival no âmbito das festas galtarianas, porque fazíamos o 50º Festival de Folclore. Exatamente. Portanto, para marcar a marca dos 50 anos, 2 dias, com 2 grupos que estariam cá uma semana, que foi um grupo espanhol e um do Brasil que esteve connosco na Coreia do Sul, e voltarmos a apresentar a peça à viagem que tínhamos apresentado em 2012, mas num âmbito mais exterior, porque em 2012 foi num espaço fechado, e portanto foi logo aceito pela Câmara e arrancou. E começou aí o Festival Folk Corredor, ainda como Festival Internacional de Folclore, mas as primeiras ideias começaram. E depois, a partir de 2014, já fomos para o Campo Samamed e já tivemos 4 grupos, acho que a Roménia, a Turquia, um da Madeira, e falta-me a memória do 4º grupo. Portanto, e fomos caminhando e cada vez mais convictos de que este era o caminho que devíamos seguir. Depois, em 2019, fizemos a candidatura, porque achávamos que já tínhamos condições para pertencer ao restrito quadro do CIOF. Isto não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, até porque explica-nos lá um bocadinho do que é receber e ter esta sigla CIOF. É preciso que os grupos fiquem hospedados cá. Sim. Durante uma semana, 5, 6 dias, tenham atividades, tenham mostras, que tragam também a cultura dos próprios países para que os vimaranenses, e não só para todos os habitantes da nossa região, possam também ficar a conhecer um bocadinho daquela cultura. Mas isto de trazer-se um grupo internacional apenas para um dia ou para uma noite para um festival internacional não é a mesma coisa de organizar um festival CIOF, onde há a responsabilidade e o trabalho, que é imenso por parte do Grupo Folclórico da Corredora, de receber este grupo durante toda uma semana. Sei que já foram receber no dia de ontem, segunda-feira, todos os grupos que irão compor então este Festival Folk Corredora e que estarão aqui durante toda a semana. Sim, isto pertencer ao CIOF, e eu no passado domingo até assisti à gala de encerramento do Folk Monção, onde estava o presidente do CIOF Internacional e o presidente do CIOF Portugal, e o presidente do CIOF Portugal dizia isto mesmo, já que estamos aqui numa rádio que o desporto é a base principal, que dizia que o CIOF é como para o futebol a Liga dos Campeões. Indiscutivelmente, quem faz parte do CIOF e quem organiza festivais de folclore com o símbolo CIOF tem desde logo uma garantia: qualidade. Qualidade em várias vertentes, nos grupos, nos espetáculos apresentados, no programa proposto, portanto, em tudo que se possa imaginar, nas condições que se recebe os grupos. Tudo isso é avaliado e depois há umas regras que são indiscutivelmente que têm que ser postas em prática. Os grupos têm que estar no mínimo 5 dias, temos que ter no mínimo 5 grupos internacionais, temos que pagar o dinheiro do bolso. Portanto, há uma série de regras que têm que ser levadas a cabo, porque CIOF é qualidade, porque o CIOF tem assento na Unesco e a Unesco também quer qualidade. E, portanto, todos os festivais que fazem parte do CIOF fazem parte da Unesco e da agenda cultural da Unesco e, portanto, a qualidade acima de tudo. E, portanto, esse tipo de regras e de necessidades, porque, no fundo, nós que estamos e que nos candidatamos, dizemos que são as regras, mas isso é o básico para um espetáculo cultural, que eu acho que o folclore não está muito habituado. E, obviamente, quem dá este passo começa a perceber que isto é o que um espetáculo de teatro, de dança contemporânea, do Guidance, do Guimarães Jazz, já tem e que o folclore não tem. Mas tem os festivais que só têm esta sigla CIOF. Mas é este caminho, Henrique, para que os próprios grupos folclóricos, que muitas vezes são olhados um bocadinho, não de canto, mas postos um bocadinho de lado quando se fala, por exemplo, no Governo Central e na atribuição de vários subsídios no Governo Central. Este é o caminho também do folclore para que seja visto definitivamente como um espaço de cultura de excelência em Portugal. Indiscutivelmente, porque eu tenho dito isto em várias conversas como estamos aqui a ter hoje, que muito dos erros que as pessoas olhem para nós de canto e tal, os erros são cometidos pelos próprios grupos de folclore e pelas próprias organizações. Por exemplo, um espetáculo de folclore nunca pode acabar à 1 da manhã, começar às 9h30. Não existe nenhuma atividade cultural
neste país e pelo mundo fora, que dure das 9h30 à 1 da manhã. Isso é impossível. Nós, à 1 da manhã não temos público. Como é que nós podemos, como é que as pessoas nos podem levar a sério quando temos espetáculos assim longos sem um mínimo de organização? E, obviamente, quando isso acontece, o Governo Central, mesmo o Governo mais regional, as autarquias, olham para nós de uma forma que não devemos olhar. E, obviamente, que a cultura, o que é mais engraçado é que toda a gente diz que nós devemos divulgar e preservar as tradições, o legado dos nossos antepassados e tal, e quando vamos para palco, somos os primeiros a dar tiros nos pés. E esquecemos tudo isso que vai acontecer. E no Festival de Siof, indiscutivelmente, isso não acontece, porque senão não é Festival de Siof. Claro. Henrique, pegaste aqui num ponto muito interessante, e eu não ia pegar neste ponto, mas já que pegaste nele, eu vou pegá-lo, porque falaste que neste caso, por exemplo, o Festing Folk, que não deixa de ser também uma apresentação como o teatro, como o Guidance, enfim. No entanto, o folclore ainda está muito longe daquilo que é esses teatros no que diz respeito a poder cobrar bilhetes. Ainda há este estigma. Eu não queria ir muito por aí, mas temos que muitas vezes bater na ferida para alertar e fazer acordar as pessoas. Muitas vezes as pessoas vão ao teatro e têm que comprar bilhete. Vão ao cinema e têm que comprar bilhete. Vão ao futebol, têm que comprar bilhete. Mas vão ao folclore e tem que ser de graça. Mas esquecem-se que para organizar um festival com esta dimensão, num festival Siof, os custos são enormíssimos. Desde logo os autocarros, e o Henrique já vai explicar isso, os autocarros, porque os grupos que viajam de avião precisam de um transporte para os fazer deslocar para Guimarães e para poder andarem dentro do nosso concelho, precisam de alimentação todo o dia, precisam de sítio para dormir, precisam de uma determinadas coisas para montar os palcos, a luz, o som, enfim. Há uma panóplia muito grande que envolve toda a magnitude de um festival como este, mas depois as pessoas não querem simplesmente pagar um ingresso. E isto ainda está a faltar também essa visão estratégica e essa visão de que o folclore é cultura e para se ver também o folclore convém também se ajudar. Sim, isso entronca um bocadinho naquilo que eu acabei de dizer. Não pagam bilhete porque as pessoas sabem o que é que vão ver, porque normalmente vão ver um espetáculo que dura 3 horas. E às tantas, igual e repetitivo, e passa-se a maior parte do tempo a falar dos historiais dos grupos, os políticos acima do palco falar, e fala o presidente junto, e fala o senhor padre, e fala toda a gente. No teatro isso não acontece. Exatamente. Nem num festival de dança contemporânea, nem outro tipo de festival, isso não acontece. Só acontece no folclore. E, obviamente, as pessoas dizem, eu não pago bilhete para ir ver isso. Pronto, eu diria... e tem razão. Pronto, eu diria que tem razão. Pois é. Agora, nós é que temos que inverter a coisa. É difícil de inverter? É. Nós temos essa dificuldade aqui em Guimarães, porque tem muita... Primeiro, Guimarães tem muita oferta cultural, não é? E, obviamente, que ainda há este olhar para o folclore de uma maneira que, apesar de que eu não tenho razão de queixa, o Grupo Folclore da Corredora não, temos muita gente que nos segue, que nunca viu folclore e que faz questão de ir às nossas galas e que pergunta, e que este ano qual é a surpresa, o que é que vocês vão inovar e tal. E portanto, nesse aspecto não. Mas obviamente que é difícil de dar a volta, mas e esse princípio tem que começar por nós. Claro. Portanto, nós é que temos que propor espetáculos que as pessoas ficam atraídas e digam, e eu pago o bilhete. Portanto, estar 3 horas de pé, num teatro ninguém está 3 horas de pé. Tem uma cadeira, está sentado confortavelmente e sabe que vai ver aquilo. E, portanto, no folclore também temos que proporcionar isso. Nós fizemos um espetáculo, o meu velho disco móvel, 2 sessões no Teatro Jordão, e esgotaram. Portanto, porque toda a gente sabia o que era. Era um espetáculo diferente, não era só folclore, era dança contemporânea e com a orquestra do Conservatório, e, portanto, perceberam logo que aquilo não ia ser normal e, portanto, tivemos 2 sessões no mesmo dia, à tarde e à noite. Esgotadas. E, portanto, esgotadas. Foi, sim, senhor. Henrique, vamos falar do Festing Folk Corredor. O que é que está preparado para esta semana? Está um programa vasto, diferenciado, inovador, e, portanto, e que possa atingir os mais variados públicos, porque isso é importante nós também pensarmos nos públicos
dos mais variados, das várias gerações, dos que têm mais dificuldade de se deslocar ao campo de Samamed, e portanto temos aqui um programa, como já é habitual, preenchido. Portanto, ontem, aí está, aqui temos a oportunidade de mostrar ao público os trajes dos países que nos visitam, de uma forma, com um pormenor. Portanto, todas as pessoas que se deslocaram ao Guimarães Shopping vão poder ver os trajes, tentar perceber da origem, como é que são trabalhados, e portanto aí está uma Porque a oportunidade. cultura é também isto, não é só dar, também Não é só receber. dar, e é dar oportunidade às pessoas de ter conhecimento de quem nos visita. E, portanto, ela vai estar patente no Guimarães Shopping durante a semana, até a próxima quinta-feira. Ontem também estivemos nos lares, em 4 lares de Guimarães. Aí está. É importante levarmos os grupos às pessoas que têm dificuldade em se dirigir às galas, e, portanto, temos esse cuidado, o dia solidário, em que os grupos vão visitar 4 lares da nossa cidade e passar uma tarde diferente com os utentes desses lares, para que eles também sintam o que vai acontecendo em Guimarães, apesar das suas dificuldades. E, portanto, é uma tarde diferente. Os próprios grupos ficam encantados, Sem dúvida. emocionados, posso mesmo dizer, por esta atitude que a organização do Festa in Folk tem com esta área mais social. E depois temos workshops no Guimarães Dance, no Guimarães Shopping, enquanto está a exposição a decorrer. Portanto, tivemos na terça-feira e vamos ter e tivemos na tarde de hoje. E depois temos sexta, sábado e domingo as galas. Portanto, eu diria que o Festa in Folk é uma diversidade de coisas durante a semana que depois cresce e fica no campo de São Mamed com 3 galas diferenciadas. De tarde vamos ser recebidos na sexta-feira no Salão Nobre do município. Depois há o desfile parada pelo centro histórico dos grupos, onde fazem 3 danças, logo à saída da Câmara. Uma dança, outra no Largo da Oliveira e fechamos na nossa praça no Tourado. À noite temos a primeira gala, a gala de abertura. Este ano uma gala diferente. Posso dizer já que será diferente, será um risco muito grande, mas é isto que as pessoas querem. Portanto, será uma gala que terá 50 minutos, 60, o máximo 60 minutos, corrida, portanto não vai haver interrupções desde o início até ao fim. Os 6 países vão atuar com uma orquestra presente do início ao fim. Ou seja, a orquestra do Festa in Folk Corredor este ano vai tocar para os 6 países. Portanto, normalmente ela fazia 3 ou 4 temas. Exatamente, eram 10, 12 minutos. Exatamente, a abertura e no encerramento. Este ano a orquestra vai ser composta para estar no palco na gala da abertura, do princípio ao fim. Vai tocar para Portugal, para Peru, para todos os países que estão presentes no Festa in Folk. Portanto, e vai ser dinâmica, portanto, não vai haver nenhum tipo de interrupção, nem de leitura de historiais. Exatamente. Portanto, vai ser corrido. Depois temos no sábado a gala nacional, para aqueles que apreciam mais o folclore nacional. Eu diria que este ano teremos os grupos mais representativos do país, portanto, desde Viana do Castelo, o grupo etnográfico da Ariosa, o Rancho Típico da Amorosa. Estes 2 grupos, este ano o Rancho Típico da Amorosa esteve no início de julho na Lituânia, onde foi buscar 2 primeiros prémios, onde o da Ariosa tinha estado em 2019, portanto, antes da pandemia, e trouxe todos os primeiros prémios do Festival da Lituânia. O Cancioneiro d'Águeda, que é subejamente conhecido, o Grupo Folclórico de Faro, do Algarve, e o Grupo Anfitrião, o Grupo Folclórico da Corredora. Henrique, nós nesta gala nacional, e deixa-me pegar nisto, porque achei que é muito giro e muito interessante também, tu que vais viajando pelo mundo fora com o Grupo Folclórico da Corredora e vais recolhendo também e recebendo aqui variadíssimos grupos internacionais vindos dos 5 continentes, e vais vendo que
muitas vezes as danças, os trajes de cada um dos países são muito parecidos dentro do próprio país. Citando aqui apenas alguns, os trajes do Panamá eu diria que são quase todos iguais para todos os grupos do Panamá. E quem visita Portugal, esta panóplia não acontece porque cada região tem uma caracterização diferente, quer na dança, quer no traje, quer na própria cultura. E dentro da própria região ainda temos, por exemplo, no Minho, Alto Minho, Baixo Minho, os Sargaceiros da Apulia. Portanto, é são diferentes formas culturais que os grupos em Portugal apresentam, que eu diria que acabam por encantar todos aqueles que veem também estas galas nacionais. Sim, isso não há dúvida, porque há alguns grupos que nos visitam realmente, e o Panamá é um exemplo muito bom, realmente que tem... Eu vi no fim de semana passado um grupo do Equador que era praticamente igual ao grupo do Equador que esteve cá no ano passado no Festa in Folk. E não era o mesmo grupo. Eu percebi isso. Mas nós realmente temos... É por isso também que o nosso folclore é muito apreciado. E que, principalmente a nível internacional. O folclore de Portugal e o Rancho Típico da Amorosa teve dois prémios na Lituânia, e o Rancho da Ariosa, que é Viana do Castelo, que não tem nada a ver com o Rancho Típico da Amorosa, portanto também foi buscar lá prémios, portanto logo aí percebe-se que por serem diferentes, ainda que sejam do mesmo país, há alguma diversidade nos trajes, na música, no canto, tudo, na dança, em tudo. E realmente isso encanta muito as pessoas a nível internacional, indiscutivelmente. E depois no domingo, eu diria que é o Ex Libris. Sim, o domingo será um encerramento, começa com a missa, com a celebração ecuménica às 10h30 na Basílica de Santo Turcato, onde todos os grupos participam, independentemente da religião, das suas crenças. Nunca tivemos nenhum tipo de problema, este ano também não. Temos grupos que não são católicos, mas que estão empenhados e entusiasmados para animar a celebração. E depois à noite teremos o encerramento, a gala internacional, com os grupos aí a demonstrar toda a sua qualidade, toda a sua beleza e as suas tradições que trazem dos seus países. Como é que se consegue trazer a Guimarães o Canadá, a Geórgia, o Peru, a Polónia e a Venezuela? Com muito trabalho. Isto é um trabalho que começa logo em setembro, por aí, portanto, e às vezes não são fáceis, porque desde a pandemia não foi fácil realmente chegarmos a acordo com os grupos, principalmente com o aumento das viagens. Mas sim, nós fazemos parte de um grupo que é o CIOF, e aqui ajuda, em que temos contactos, os contactos facilitam. Sabemos que são grupos de qualidade, porque fazem parte eles também CIOF. Todos fazem parte do CIOF. Para além da qualidade, temos aqui a vantagem e a capacidade de podermos fazer trazer de cá com a garantia de que teremos boas representações. E, portanto, é por isso que temos grupos, apesar de termos este ano 2 grupos sul-americanos, totalmente diferentes, mas que trazemos a América do Norte, sul-americanos, a Europa, e, portanto, o CIOF também ajuda a que isto aconteça. Fazer esta partilha destes mesmos grupos, até porque eles acabam por estar também fora do seu país, às vezes 3, 4 semanas, e vão percorrendo vários pontos do país, e não só, e da própria Europa. A questão da Venezuela está cá desde o dia 8 de julho, e termina, não aqui em Guimarães, ainda vai a Charnaches de Bom Jardim, mas porque criámos um circuito para, principalmente, grupos que vêm de fora da Europa, um mês e meio que eles pagam. O Peru esteve em França, veio para o Festart, está em Guimarães, e depois vai para a Itália. Eu recordo-me, penso que foi há 3 anos atrás, o Festa in Folk recebeu um grupo do Cazaquistão que veio de autocarro, e eu que diria que demorou 2 meses, porque fizeram paragens praticamente em todos os países da Europa para atuar. Isto em Portugal eu diria que é quase impossível acontecer um grupo poder sair do país durante tantos dias. É impossível. Aqui há uma grande parte dos grupos que são escolas ou universidades.
universidades ou escolas, são grupos compostos... Tem essa vantagem. Essa vantagem, são grupos compostos por muita juventude e têm esta vantagem que eles vêm em períodos de férias. E, portanto, as férias permitem que eles estejam um mês... Mais tempo. Ou um mês e meio, mais tempo. O grupo da Corredora estará no México, não conseguiu estar 3 semanas por causa do trabalho dos nossos elementos e, portanto, estaremos semana e meia, porque dificulta a questão laboral. Claro. É possível inovar ainda mais, Henrique? É verdade que na gala de abertura há uma inovação neste ano, mas este tipo de festivais... é possível inovar ainda mais e apresentar coisas novas todos os anos ao público vimaranense e não só da nossa região? Sim, claro que sim, porque nós temos esta vantagem, há um bocado dizíamos isto, temos um folclore extraordinário e que pode-se fazer muita coisa com ele e propor coisas novas ao público. E propor aos grupos, porque os grupos que vêm normalmente são grupos com alguma qualidade, mesmo musical, e portanto isto facilita-nos o trabalho. Na reunião de segunda-feira, quando eles chegaram, e quando nós propusemos, eles já sabiam, mas quando propusemos com a mestrina, a Marisa Oliveira, que fez este trabalho, está a fazer este trabalho todo com a orquestra e com os grupos, eu na reunião disse, nós não impomos, estamos a propor. Se acharem que é inconveniente, não. Não se faz. Nós vamos, é isto. E ficou toda a gente com um brilho nos olhos por termos apresentado aquela sugestão para a gala de abertura. E isto também incentiva muito os grupos e, portanto, dá-lhes ânimo para apresentar. E, obviamente, que o folclore tem muito para inovar. Muito. Nós, a cada dia que passa, não aproveitando o mundo de hoje, um recuo na divulgação das nossas tradições. Aprende-se muito com estes grupos internacionais que nos visitam? Muito. Aprendemos muito com eles, aprendemos muito com os festivais onde vamos. Quando eu digo a um grupo, está no programa deles, às 10 horas temos que fazer teste de som, tudo bem. Se eu não tiver isso no programa, eles perguntam-me onde é que está o teste de som, quando é que o fazemos, e se formos à Gala Nacional, é preciso fazer teste de som. Ei, para quê? Não é preciso teste de som. Lá está. Portanto, a diferença aqui está. E se não houver teste de som, ninguém me pergunta. Mas os grupos internacionais, indiscutivelmente, eles querem. E estamos uma manhã, sexta-feira toda, a manhã de sexta-feira, é para testar o som para as galas. E isso, para eles, é uma situação normalíssima. Henrique, estamos a terminar esta conversa, mas vou deixar-te uma última mensagem para ti, para fazeres um convite a todo o público vimaranense, mas não só, da nossa região também, porque sei que estarão também com o Fest in Folk em Faf, estarão também com o Fest in Folk em Cabeceiras, exatamente. E, portanto, deixo aqui também o repto e o convite a todos os vimaranenses, a todas as pessoas da nossa região, para comparecerem às 3 galas, porque tenho a certeza absoluta que serão galas extraordinárias no que há cultura diz respeito. Claro que sim. Convido todos os vimaranenses e todas aquelas pessoas que nos estão a ouvir para participar nas 3, ou numa das 3. Não consigo dizer qual a mais importante, são elas todas importantes e dignas das nossas tradições e da divulgação do legado que os nossos antepassados nos deixam. Portanto, deixo o convite a partir das 21h30 no emblemático Campo de São Mamede, com um cenário extraordinário com o nosso Castelo de Guimarães, a assistir às galas do Fest in Folk Corredora, o Mundo Dança em Guimarães, e este ano, a primeira vez, com a sigla do CIOF. É isso mesmo, Henrique. Muito obrigado por teres aceitado este meu convite. Uma conversa muito esclarecedora sobre este Fest in Folk Corredora no primeiro programa cultural aqui na Rádio Inquieta. Vou também aproveitar para convidar todos aqueles que nos vão acompanhando nesta transmissão para seguirem as redes sociais da Rádio Inquieta, passar pelo nosso site, fazer um like também no nosso YouTube, passar por lá, ver todos os conteúdos que vamos colocando nas redes sociais. Deixo novamente aqui o convite. Sexta, sábado e domingo, 3 galas a não perder. A gala de abertura, a gala nacional e depois a gala internacional e encerramento do Fest in Folk Corredora, organizado pelo Grupo Folclórico da Corredora, como já falámos aqui, de sigla CIOF. Isto significa jogar na Liga dos Campeões. Eu despeço-me, boa noite e marque encontro já na próxima sexta-feira para a primeira gala. Até lá.